escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. E aí, Ingrid, tudo bem? Tudo jóia? Fernando, tudo bem? Dri? Aline, tudo jóia? Você vê que música bonita, Ingrid? É Deus, Deus é maravilhoso, né? Tudo bem, gente? Hoje eu vim mais cedo. Acho que esse horário é legal, né? Pedi pra Alice ficar lá, pra ela não vir aqui, porque ela vem de 10 em 10 minutos ela vem aqui. Hoje eu queria falar com vocês de uma coisa que eu gosto muito de repetir. Toda vez que Jesus chegava num lugar e alguém se achegava a ele, e se jogava aos pés dele, ou se debruçava diante dele, ou pedia para que ele o ajudasse, Jesus sempre fazia uma pergunta, né? E essa pergunta era certeira. O que queres que eu te faça? Para você entender uma coisa, muitas vezes as pessoas, quando elas buscam a Cristo, elas buscam a Cristo num momento decisivo da sua vida, ou no momento de doença, ou no momento de separação, ou no momento que a sua vida está sendo destruída, ou é um momento que não deveria ser esse o momento correto, mas amém. Eu não acredito naquela história do pelo amor ou pela dor, porque isso não tem na Bíblia, certo? Cristo, ele vai lá, ele te busca, ele te chama e você ouve e responde. Ponto. Mas toda vez que nós chegamos a Cristo, nós levamos a ele coisas que nós necessitamos, correto? Beleza. Mas nós nunca perguntamos para ele, falamos para ele de fato o que nós precisamos. Porque nós olhamos para este lugar, para as coisas que estão acontecendo aqui, certo? Quando nós estamos doentes, nós precisamos... não estou falando de uma doença simples, uma gripe, alguma coisa do tipo. Quando a doença é muito perigosa, que dá risco de morte, cara, é muito difícil. Mas aí, nós exercitamos aquela palavrinha de 2 letrinhas, fé. E quando nós falamos de fé, muitos falam assim, mas que fé maluca é essa? Que fé é essa que você coloca totalmente em algo que você não vê, que não é palpável? Eu sinto, eu vejo, tá? Mas como que você vê isso, Carlos? Eu vejo isso todos os dias.
no meu próximo, nos meus filhos, na árvore, no céu, em tudo isso que Deus criou e colocou diante de nós, todas as maravilhas que Ele colocou diante de nós. Em meio a toda a dor e toda a angústia, nós não conseguimos tirar os nossos olhos da onde? Do problema. Nós não conseguimos olhar ao nosso redor. Nós não conseguimos pedir socorro. Por quê? Porque o nosso ser homem, a nossa carne, ela olha para essas coisas daqui. Então nós nos ligamos ao problema. O que nós precisamos entender e compreender, que é mais difícil ainda de entender e compreender, é que nós não somos daqui. A nossa origem é o céu e o nosso destino é esse mesmo lugar, o céu. Então, quando vem algo que nos tira esse céu, né, que talvez nós cremos simplesmente de forma que nos ajuda em nossas questões, mas nós não cremos realmente de fato e não vivemos essa paz que excede o entendimento humano, entende? O texto que eu queria trazer para vocês, ele está em Hebreus, na carta de Hebreus. É um tratado maravilhoso essa carta de Hebreus, porque ela fala exatamente, numa parte dela, ela fala da fé, a fé dos heróis da fé, a fé que Abraão, a fé de Enoque, a fé de vários homens aqui poderosos do Antigo Testamento, que eles tiveram fé no mesmo Deus que eu e você deveremos ter hoje. Cara, fica imaginando, nunca choveu na terra, Noé acreditou na palavra de um homem, de um ser que falou ao ouvido dele e ele ficou durante 100 e poucos anos construindo uma arca. Nunca choveu na terra, mas ele creu. Ele creu por quê? Porque essa palavra doce, quando ela vem sobre nós e fala conosco, ela nos tira toda a angústia e toda a dor e nos enche do quê? Dessa paz. Cara, é muito difícil ter essa paz, eu sei. Todo mundo deve perguntar, mas como se adquire essa paz? A questão é, para onde você está olhando, em que você está focando? É como no nosso trabalho, né? Eu estou tentando fazer uma transição, mas eu fico procurando a forma. E me falta um pouco de fé neste momento, porque eu olho para as questões mínimas e falo, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Esse é o nosso trabalho, quando nós decidimos fazer algo ou mudar do que a gente está fazendo para outra coisa, mas nós precisamos ter o quê? Fé. Fé que aquilo vai dar certo, certo? É empregar a fé naquilo que nós olhamos. Não, mas aí você está contradizendo, Carlos. Não, peraí. Tá? Eu não estou contradizendo, estou falando de coisas naturais daqui deste lugar. A questão é, quando o problema chegar, nós não olhar somente para o problema, mas existe 360 graus ao redor desse problema. E nós não conseguimos enxergar a resolução dele em volta, porque nós olhamos só para onde? Para aquele problema. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus, que é ela que vai nos instruir. Que é ela que nos instrui. E eu acredito que se você passar a ter fé nisso, que a palavra de Deus te instrui, muita coisa vai mudar, tá? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Olha a profundidade disso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, esperança, e a prova das coisas que não vêm. Então você espera, é esperança, mas você ainda não vê, não vislumbra, certo? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, testemunhos de fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, certo? Aquilo que se vê hoje não foi feito daquilo que nós vemos com os nossos olhos daqui, somente com nossos olhos de espírito. Quando nós começamos a olhar as maravilhas ao nosso redor, que eu comentei outro dia no vídeo anterior, que quando Deus termina toda a obra, ele fala, e hoje é o dia do descanso. Mas você hoje, Adão, vai ter a oportunidade de olhar tudo isso que eu fiz. Ver todas as maravilhas da criação. Em cada coisinha mínima, cada célula ou molécula, existe uma parte de Deus. Então dentro de você existe uma parte de Deus que te chama todos os dias à presença dele. Amém?
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Nossa, imagina, né? Não ter que passar pela morte. Olha que maravilha. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou repetir. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O mais interessante é que as pessoas hoje confundem isso, né? Nós vemos grandes homens, podemos dizer assim, da mídia cristã, que de repente no meio do caminho se perderam. E nesse meio do caminho eles começaram a ensinar outras coisas. Ou ensinar, eu não sei se é bem ensinar, mas a realidade de hoje é isso. Nós precisamos ter uma fé. Uma fé em quê? Naquilo que nos motiva. E tem que ter motivação para ter essa fé. E o que me motiva, eu, Carlos, é saber que todos os dias, pela manhã, eu abro os meus olhos, eu respiro aquele oxigênio e sei que Deus mais uma vez permitiu com que eu ali estivesse. Mesmo que o restante do meu dia seja um dia difícil, um dia duro, um dia pesado, eu sei que Deus vai estar comigo em todos os momentos, porque isso é uma promessa, certo? Deus, ele está conosco em todos os momentos. Isso é, se você abrir a porta, beleza? Se você deixar com que ele seja esse Deus, porque o que acontece? Às vezes nós não deixamos que Deus seja realmente Deus. Nós o impedimos que ele seja Deus. Por quê? Porque de repente, num determinado momento do seu dia, você entregou todos os momentos a ele, mas naquele momento, naquele único momento, você esqueceu que ele é quem ele é e fez pelas suas forças. Você muito menos nem perguntou a ele. Mas Carlos, como que funciona esse negócio de perguntar a Deus? Cara, isso é... Para quem tem isso, eu falo para você, deve ser maravilhoso. Tem dias que eu sinto essa presença de Deus tão tremenda que ele fala nitidamente, certo? Mas tem dias, por exemplo, que eu tampo meus ouvidos e faço pelas minhas mãos, pelas minhas forças. E geralmente nesse dia dá tudo errado. Quem me conhece de perto sabe como é que é. Eu não sou tão impulsivo, mas às vezes eu faço as coisas com uma energia muito grande e acabo, né? Esse sou eu. Quando eu não vivo dentro daquilo que Deus me ensinou, daquilo que eu venho aprendendo nessa caminhada junto com Ele, e que Jesus Cristo plantou dentro de mim mais uma vez, quando novamente eu fui resgatado, e quando Jesus Cristo me tirou daquele charque de lodo, eu passo a fazer coisas erradas novamente, quando eu esqueço disso. Quando eu esqueço de onde é a minha origem e quando eu esqueço qual é o meu destino, certo? O que eu quero falar para você hoje é o seguinte: tenha fé. Não tem como a gente fazer coisas sem ter essa fé. Uma fé racional, uma fé que tem entendimento, uma fé que te faça tocar nessa realidade que é Jesus Cristo, certo? Nós temos que deixar de lado tudo aquilo que foi ensinado durante muitos anos para nós e mergulhar dentro dessa palavra e dentro dessa palavra buscar a conhecer esse Deus de fato, esse Jesus Cristo como Messias, como sacerdote, como rei. Entende isso? Quando nós conhecemos ele profundamente e essa fé começa a gerar em nós algo muito poderoso, muito grande, que é saber quem nós somos. Uma das coisas que nós precisamos compreender, e é por isso que aquela pergunta: o que queres que eu te faça? Entende?
nós precisamos começar a responder, a dar respostas corretas. A primeira coisa que nós precisamos entender e buscar nitidamente é compreender e entender quem nós somos de fato. O que nós somos, para que nós somos gerados. Não é simplesmente, como jargão, não é simplesmente para dormir, acordar, comer e pagar boleto. Não é isso, não. Nós temos coisas a fazer neste lugar. E quando nós passamos por essa vida e não fazemos isso, chegamos no fim dessa vida vazios. Eu fico imaginando, eu ainda não fui, pretendo ir num asilo de idosos. Eu fui quando era pequeno, mas aqueles olhares, eu lembro desde da minha infância, quando eu ia, aqueles olhares vazios, olhando para nada. Hoje eu fico imaginando aqueles olhares vazios, olhando para nada, e quando eu passo na rua vejo um idoso, será que ele cumpriu de fato o propósito de Deus na vida dele? Será que não é isso que está faltando? E nós hoje, jovens ainda, com condições de vida pela frente, será que nós estamos cumprindo de fato aquilo que Deus tem separado para nós, tem chamado para nós? Ou só estamos nos preocupando com as coisas daqui deste lugar, daquilo que nós passamos? Entende? Porque se for para ser isso, é um dia atrás do outro, é tudo igual, é uma rotina. Como a minha. Eu acordo, levo meus filhos para a escola, eu e minha esposa, nós tomamos café, ela vai trabalhar e eu vou trabalhar, quando eu tenho trabalho para fazer, certo? Aí chega no fim do dia e passa tudo isso, almoçamos, damos risadas, choramos, brigamos. Não que eu brigue com ela, tá? Ela briga comigo, não vem com isso não. E não fala isso para ela, Priscila, não fala não, né, Dona Ivonete? Assim, você consegue entender? A nossa vida não é uma rotina diária. A nossa vida ela vai além dessa rotina. Deus tem algo para cada um de nós. Deus, Ele quer nos dar aquela paz. Ele já nos deu essa paz, que se chama Jesus Cristo. Mas Ele quer encher a nossa vida de uma paz tão grande que ao falar com outra pessoa, a outra pessoa sinta essa paz dentro de você. Por mais que haja muitos conflitos, mas os seus olhos, os seus lábios vão poder falar dessa paz. Porque você experimentou, você experimenta e você vive essa paz. Por mais que hajam, eu repito, por mais que tenhamos dores, certo? Paulo fala nitidamente nisso. Já tive fartura, já passei fome, já passei frio, já passei calor, já apanhei, já fui curado. Se você for pegar esse texto que Paulo fala essas coisas, eu estou parafraseando, né? Mas que Paulo fala essas coisas, você começa a entender de fato o que nós passamos neste lugar e a paz que excede todo entendimento que nos toca, que é Jesus Cristo, que foi a salvação, o plano de salvação de Deus desde o princípio, desde Adão e Eva da queda até hoje, o plano de salvação perfeito, certo? Que é Jesus Cristo. E aí nós começamos a entender essa paz que excede o entendimento. Certo? Meus amigos, nós precisamos lutar contra esses olhos que vivem neste lugar. Nós precisamos lutar contra essa carne. Nós precisamos entender que somos seres espirituais. E sendo seres espirituais, nós precisamos sobrepujar essa carne e vencer. E vencer. E vencer, sabe por quê? Porque isso aqui não é uma palavra de uma teologia de prosperidade, não. Que prosperidade, para mim, é uma família linda, estável, um bom trabalho, um lugar para comer e para dormir, um teto para dormir, o que comer, o que beber e o que vestir. Além disso, são as dádivas que Deus nos dá, certo? Muitas coisas nós conquistamos com o suor do nosso rosto, que isso também se fala lá em Gênesis, com o suor do seu rosto você comerá o teu pão, parará, 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 certo? Mas nós precisamos entender que Deus, a única coisa que Deus exige de nós é obediência. E essa obediência nos traz entendimento. E esse entendimento e essa obediência nos traz paz, nos traz vitória. Os problemas começam a
cessar. E ele cessa por quê? Porque os seus olhos começam a estar nele. Ponto. Quando nós começamos a olhar para Ele, quando nós começamos a ouvir essa palavra, quando nós começamos a experimentar esta palavra como um prato maravilhoso, cara, tudo passa a fazer sentido, tudo passa a entrar, a se encaixar no seu devido lugar. Amém? Hoje é isso, gente. Fé. Todos os dias Jesus vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Quando ele perguntava isso, ele estava em corpo. Alguém podia tocá-lo, pegar na mão dele. Hoje não. Ao contrário, nós ouvimos dos milagres e das maravilhas. E hoje nós vivenciamos a graça desse milagre, dessas maravilhas. E aí vem a palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, esperança em Cristo. E a prova das coisas que não se veem. Maravilhoso. Eu não o vejo com os meus olhos físicos, mas eu sinto e eu vejo ele em você que está aí assistindo, seja lá do outro lado do mundo, que nem o Fernando, seja que nem a Dona Ivonete aqui perto. Amém? Nossos olhos têm que estar voltados somente para Ele. Somente assim nós poderemos passar, nós passaremos por cima de todas as coisas. Quando Pedro, ao falar para Jesus, eu quero andar nas águas, os olhos deles estavam voltados para Jesus Cristo, olhando reto, lá para o horizonte. Os olhos estavam em Jesus Cristo. Ele caminhou, deu alguns passos sobre as águas. Quando os olhos dele começou a olhar para baixo e ele viu a água, começou a olhar e tirou os olhos de Jesus Cristo, ele afundou. Certo? Isso não é uma palavra de limitação. O que eu estou querendo te dizer é que tudo em volta de nós é a presença de Deus ao nosso redor. O nosso problema é só uma coisinha que, se nós deixarmos ele crescer, aí sim acaba a nossa paz. Amém? Gente, é isso. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Só sei que em seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim.
graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Beleza? E nada vai ocupar teu lugar em mim, ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim, eu desconheço um outro amor assim. Oh, meu Deus! Como é maravilhoso, né? Saber que nada pode ocupar o seu lugar nele. Quer dizer, pode. Existe uma palavra que diz... deixa eu tentar recordar ela. Sumiu. Ai, meu Deus. Eu tinha que lembrar ela hoje. Mas ela sumiu. Tudo posso... não é tudo posso naquele que me fortalece. Não. É uma dessas assim. Mas... se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. Amém? Pensa nisso, nós mesmos. Então vamos lá, só para terminar. A carta de Hebreus, capítulo 11, o verso de número 6, que eu acho que é muito interessante repetir ele. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que nos enche de paz, de vida. O maior galardão é a vida. Vivendo dessa forma teremos paz. Sabendo quem Ele é de fato, teremos paz. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Alguns dizem, Jesus te ama, é uma palavra poderosa. Mas não adianta eu ouvir essa palavra e não realmente conhecer Ele. Ó, tem um livrinho que infelizmente, ou não, quem escreveu ele já está na glória com o nosso Deus. Esse aqui, ó, 40 dias de jejum e oração. Deixa eu colocar aqui. Do pastor Edson Queiroz. Isso aqui para mim foi um dos melhores, tá? E eu vou começar a trabalhar com ele, a ler ele e a começar esse jejum. São 40 dias de jejum e oração. Tempo a sós com Deus. A palavra TSD. Crescendo no conhecimento, intimidade e comunhão com Deus. Cara, isso aqui é uma ferramenta extraordinária para nós nos dias de hoje, tá? Eu estou pensando em todos os dias, daqui para frente, durante 40 dias, falar a respeito dele e dentro do que nele está escrito. Eu acredito que ainda tem dele para comprar por aí. Tenho certeza. E ele foi de grande valor na minha vida. Se eu te contar a história disso aqui, desse TSD, Tempo a Sós com Deus, foi o seguinte: teve um ano que nós fizemos ele aqui na nossa igreja, no Nazareno em Penápolis, esses 40 dias. E eu pedi para Deus para que eu permanecesse aqui durante 40 dias. Eu não trabalhei durante 40 dias. Todos os dias nós fizemos esse livro aqui, esse jejum e esses dias de oração, todos os dias, durante 40 dias, na nossa igreja. Certo? Ele moveu muito entre nós. Eu, por exemplo, não sabia nem tocar violão direito. Enfim, eu tocava 2 músicas por dia diferentes durante 40 dias. Tu faz as contas. Durante 40 dias, 2 músicas, 80 músicas diferentes. Enfim, tocando 80 músicas diferentes, 2 por dia, você aprende a tocar violão. Mas é claro que houve uma interferência do nosso Deus em tudo isso. E eu creio que Ele permitiu que eu permanecesse aqui durante esses 40 dias. E é muito bom esse tempo a sós com Deus. É muito bom a nossa comunhão também. Mas um tempo a sós com Deus, buscando conhecimento, buscando quem Ele é de muito valor. Então, se você conseguir encontrar, é esse livrinho aqui, ó, tá? Tempo a sós com Deus,
Edson Queiroz, 40 Dias de Jejum e Oração, é um livro poderoso. Existem vários outros também, tá? E, cara, busca essa comunhão com Ele. Esse amor, essa graça incalculável, ela já está sobre a sua vida, sobre nós, sobre mim, sobre você, só aguardando que você dê o próximo passo. Deus é bom. Tchau.